Esta nova independência tem nome, forma e conteúdo. Seu nome é pré-sal. A quarta frota. O que a quarta frota resolveu, depois de 60 anos, reavivar e vir aqui para... O George Washington está em águas territoriais brasileiras? Eu acho que isso não... Honestamente, não acho que seja bom. Agora, o que eu posso exigir dela, digamos, o que o Brasil pode exigir dos Estados Unidos... Os Estados Unidos participam da exploração do pré-sal, o Brasil... A proteção das reservas de petróleo é uma das prioridades do Plano Estratégico de Defesa que vai ser lançado pelo governo federal no fim de outubro. Após a destruição da Alemanha com a derrota de Hitler no final da Segunda Guerra Mundial, vários cientistas nazistas fugiram para a Argentina para dar continuidade ao programa nazista de desenvolvimento da bomba atômica. Diante dessa situação, o governo brasileiro passou a acompanhar os progressos internacionais no setor nuclear e iniciou a produção de urânio metálico na década de 50, estabelecendo os primeiros passos para a criação de um centro espacial brasileiro no governo de Jânio Quadros. No final dos anos 60, durante o governo militar, este centro passou a se chamar Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cujo objetivo era de projetar um foguete lançador de satélites. Em meados da década de 70, quando o Brasil comprou sua primeira usina nuclear da Alemanha, sob o governo do presidente Geisel, o Clube Atômico, liderado pelos Estados Unidos, bloqueou ao país o acesso à tecnologia do combustível nuclear, e o Brasil teve de montar um programa próprio, liderado pelo general Golbery do Couto e Silva, criando um complexo de pesquisa tecnológica para desenvolver e controlar todo o processo de enriquecimento do urânio. No início dos anos 80, sob o governo de João Figueiredo, o país passou a ter o completo conhecimento do processo de enriquecimento do urânio, mas esta informação ficou em sigilo até a presidência de José Sarney, quando foram descobertas várias perfurações com 1,5 metro de largura por 320 metros de profundidade, revestidas de cimento numa base isolada da aeronáutica, na Serra do Cachimbo, no sul do Pará. Essas perfurações eram semelhantes às existentes nos Estados Unidos para testes nucleares subterrâneos. Diante dessa informação, a ONU e os Estados Unidos pressionaram o presidente Fernando Collor a encerrar o programa nuclear brasileiro. Isso fez com que esses buracos fossem tapados e a maior parte da base desativada. Na década de 90, iniciou-se um rastreamento através da Comissão Nacional de Energia Nuclear em todo o país à procura de material nuclear para fins bélicos, sendo encontradas peças de um disparador e partes de uma esfera que formariam um suposto artefato nuclear, além de estoques de urânio enriquecido dentro de um container, numa área ocupada pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, na USP. Os indícios indicavam que o Brasil estava perto de produzir sua primeira bomba atômica. Enquanto isso, a Marinha desenvolvia o submarino nuclear no centro de Aramar, com tecnologia nacional, fazendo com que o projeto da ultracentrífuga, peça essencial do submarino, fosse desenvolvida com uma tecnologia de ponta, a baixo custo e com melhor rendimento, fato que despertou a cobiça internacional
e desencadeou uma ação combinada entre executivos do governo norte-americano e técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica para forçar o Brasil a relatar à ONU o método usado na construção de suas ultracentrífugas, cujo projeto é de autoria do contra-almirante Otton Pinheiro da Silva. Ao mesmo tempo que a Marinha desenvolvia o seu submarino nuclear, a Força Aérea Brasileira se preparava na base de Alcântara para o primeiro lançamento do foguete brasileiro lançador de satélites. Mas no momento do lançamento, suspeita-se que um avião radar dos Estados Unidos teria invadido o espaço aéreo brasileiro, próximo à base, e emitido uma interferência eletrônica que derrubou o foguete VLS-1. Imediatamente, caças da FAB tentaram interceptá-lo, mas o avião norte-americano não foi localizado. O segundo lançamento do VLS também não deu certo. Explodiu poucos segundos após a decolagem. Tempo depois, após investigação da Agência Brasileira de Informação, foram encontrados em boias, nas praias que cercam o centro de lançamentos de Alcântara, vários equipamentos de telemetria que podem captar, processar e enviar dados via satélite para qualquer base militar do mundo. Em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, às vésperas de mais um lançamento, o foguete VLS-3 explodiu 3 dias antes com os motores desligados, quando estava sendo preparado na base de Alcântara, no Maranhão, matando 21 funcionários. Os militares envolvidos nas investigações vasculharam os hotéis de São Luís, no Maranhão, e ficaram surpresos com o elevado número de norte-americanos hospedados na cidade na semana da catástrofe, que logo após desapareceram. Após a descoberta de enormes reservas de petróleo no pré-sal, em águas territoriais brasileiras, os Estados Unidos reativaram a Quarta Frota, com 11 navios de guerra, que passaram a patrulhar as águas do Atlântico Sul, próximas ao litoral brasileiro. Do ponto de vista bélico, o fato do governo brasileiro fazer acordos com países que dominam a tecnologia espacial, aprovar a liberação de verbas para a construção do submarino nuclear e incentivar o programa nuclear brasileiro, aliado com o fato do país dominar todo o processo de enriquecimento do urânio, suficiente para produzir 60 ogivas nucleares nos próximos 8 anos, incomoda, pois um foguete brasileiro partindo de Alcântara para colocar um satélite em órbita pode, com pequenas modificações, transportar uma ogiva nuclear e acertar qualquer cidade do mundo. Além do mais, a Marinha Brasileira, com vários submarinos nucleares, seria uma ameaça em potencial para qualquer frota naval do mundo, principalmente no Atlântico Sul, em águas brasileiras, onde há as maiores reservas de petróleo no pré-sal do planeta.